Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre mediação, conciliação e arbitragem. São três institutos dentro do nosso ordenamento jurídico que são admitidos como meios alternativos, né, para a solução de controvérsias, de modo que não se tem um processo convencional aí, né, não se tem um processo comum naqueles que a gente normalmente conhece dentro do Poder Judiciário, que muitas vezes acaba levando diversos anos para se resolver. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre esses três elementos, mas quero que você guarde que são exemplos que nós temos aí, né, de chamados sucedâneos da jurisdição. Sucedâneos, para quem não sabe, são alternativos, né? Sucedâneo é sinônimo de alternativo. O nosso sistema jurídico me parece que gosta muito de palavras difíceis que ninguém entende, e aí às vezes você pode se deparar diante de um termo como este, como sucedâneo, e aí você se pergunta, né, o que é sucedâneo? Sucedâneo, então, são alternativos à jurisdição convencional, que tem por finalidade trazer a paz social, pacificar as lides. Então, quando você fala de mediação, de conciliação, de arbitragem, você está falando de espécies de sucedâneos que tem por finalidade, como eu disse, trazer aí a paz social, ok? Bom, antes de falarmos sobre mediação, conciliação e arbitragem, primeiro você precisa entender o que é lide e o que é compor a lide. Senão não adianta nada, eu vou ficar aqui falando um monte de coisa que você não vai entender. Lide é a chamada no direito pretensão resistida, isto é, um polo da relação jurídica quer uma coisa que o outro polo da relação jurídica não quer fazer. Você chama isso de autor e réu. O autor quer que o réu faça alguma coisa, o réu não quer fazer, vai se defender e começa o processo. Então, quando a gente fala de lide, que é a chamada pretensão resistida, a gente precisa entender que ela é o que traz também a questão do que? Da composição da lide. Ou seja, compor a lide é utilizar mecanismos legais, né, para poder trazer a solução da controvérsia, trazer a solução da lide. Então, quando a gente fala compor a lide, é buscar, né, uma solução para para este, desentendimento que as pessoas estão tendo entre si, ok? Então a gente tem aí, num primeiro momento, três tipos de composição da lide, isto é, das partes terem aí a busca da solução daquilo que pretendem, que é a autotutela, a autocomposição e a heterocomposição. Quando nós falamos de autotutela, você pode citar, por exemplo, uma questão ligada à legítima defesa ou esbulho possessório, em que a parte, legitimamente, ela tem sim o poder de fazer uso unilateral de força para proteger um direito que a lei permite, ok? A autocomposição, você tem aí as partes juntadas já numa busca de uma solução já próxima de um processo ou de uma mediação, conciliação ou uma arbitragem. Né? E aí quando você fala da autocomposição, você tem as partes se entendendo entre si. Por exemplo, você conhece isso como a conciliação. Tem lá a figura do conciliador que vai tentar fazer com que as partes se ajustem e cheguem a um consenso sem precisar de um processo. E por fim, quando nós temos a heterocomposição, nós temos a figura de um terceiro julgador que será o responsável por decidir aquela lide, isto é, aquela pretensão resistida, aquela controvérsia. Então, como eu falei para vocês, tudo que nós vamos falar em mediação, conciliação e arbitragem repousa sobre o tema pretensão resistida, sobre lide, sobre compor a lide. Ou seja, eu tenho o desentendimento entre as pessoas que buscam uma solução e a solução ocorrendo de forma legalmente e judicializada, né? Você tem aí a figura da composição, tá ok? Então entenda que se a parte resolve unilateralmente, conforme a lei permite, você tem aí a autotutela. Quando as duas partes se resolvem sem precisar de um processo convencional, porque elas se acertaram antes disso, fizeram um acordo, você tem aí a conciliação, desculpa, a autocomposição, e por fim,
quando você tem um terceiro julgando, você tem a heterocomposição, figuras que vão nos interessar muito no tema. Eu estou falando de quem? Estou falando do juiz ou do árbitro. O que você precisa entender? Quando nós falamos do juiz, nós estamos falando do princípio da investidura do juiz togado, que é um ser que representa o Estado, que é aquele que tem em seu monopólio a chamada jurisdição. A jurisdição nada mais é do que o poder de dizer o direito circunscricionalmente em decorrência da delimitação das regras de competência, isto é o Estado representado na figura de um juiz que vai decidir o processo. Então é um processo convencional. Autor, juiz e réu, processo, produção probatória, audiência de instrução, julgamento, sentença. Então isso é um processo convencional, um processo comum, um processo tradicional. Então quando nós falamos que é o Estado, na figura do juiz, julgando e processando, nós estamos falando da jurisdição. Quando, porém, nós falamos da figura do árbitro, que tem poder análogo ao do juiz, desde que devidamente instituída a arbitragem, nós então estamos falando do acesso à justiça, mas não necessariamente do acesso à jurisdição. Por quê? Porque o árbitro ele tem poder, em casos previstos em lei, de decidir a lide, de pacificar a controvérsia. Mas não é qualquer tema e não é de qualquer forma. Nós vamos estudar mais para frente como é que isso funciona. Então, se é verdade de um lado que ele tem o poder de decidir uma controvérsia, então ele também representa um ente ali da justiça, mas que não é um Estado, não é um juiz tradicional, não é um juiz togado. Por isso, você vai dizer que acessar a justiça não necessariamente é acessar a jurisdição, porque o árbitro pode pacificar a lide de maneira que você não precise de um juiz. Nós vamos entender isso mais para frente como. Mas neste primeiro vídeo eu queria trazer as noções introdutórias para vocês do que é a mediação, a conciliação e a arbitragem. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.